Primeira questão de hoje, senhores, que diz o seguinte. Vamos lá. O particular que solicita vantagem econômica de suspeito sob falso pretexto de exercer influência sobre o delegado responsável pelo inquérito policial, para que não indicie, pratica o crime de... E aí, senhores? Qual é o crime tipificado na conduta do sujeito aí? Sempre lembrando a todos, viu, senhores? Sempre lembrando a todos que a resposta da questão está no enunciado. É só você ler o enunciado com atenção que você vai conseguir resolver essa questão. Então vamos lá, marcar aqui na lousa. O particular que solicita vantagem econômica de suspeito sob falso pretexto de exercer influência sobre o delegado responsável pelo inquérito policial para que não indicie. E aqui já vai uma dica de processo penal para os caveiras. Lembrem-se que o ato de indiciar alguém é exclusivo da autoridade policial. Só quem pode indiciar A, B, C, D, Felipe, Caio, Márcio, Tício, Mévio é a autoridade policial. Juiz e promotor não podem requisitar o indiciamento de seu ninguém. Só o delegado tem a atribuição exclusiva de indiciar alguém. Beleza? Show de bola. Os remetam ao artigo 332 do Código Penal. Vamos lá, o artigo 332 do Código Penal diz solicitar, olha o verbo, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Eu tenho o crime aqui, senhores, de tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal. O artigo 332 do Código Penal traz o verbo solicitar. Vale mencionar que é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, porque tem vários verbos. Então, doutores, tráfico de influência é o item correto nessa primeira questão. Pode gabaritar o item bravo como item correto dessa primeira questão. Tranquilos? Show de bola. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa segunda questão de hoje. Os monitores falaram aqui que o material está na descrição do vídeo. Para quem quiser baixar, o material está na descrição do vídeo, não é isso? Show de bola. Obrigado aos monitores aí que ajudam demais na feitura dessa aula aqui. Essa semana foram de suma importância. Obrigado demais aos senhores, contem comigo. Vamos lá para a nossa segunda questão. Considera-se a teoria do tipo penal... Considera-se a teoria do tipo penal, é correto afirmar que... Acho que tem uma coisa estranha nesse enunciado aqui, mas vamos tentar resolver aqui essa segunda questão. Vamos lá. Ele quer o item certo dessa segunda questão. O arrependimento posterior exige voluntariedade na reparação do dano. Está errado. Nós sabemos que o artigo 16 do Código Penal traz o Instituto do Arrependimento Posterior. Volta para mim aqui, câmera, para a gente explicar para o pessoal o Instituto do Arrependimento Posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. Ele diz que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado dano ou restituída a coisa por um ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia. Deixa eu corrigir aqui, um erro meu aqui, deixa eu corrigir aqui. Muito bem, vou colocar aqui, caneta. O artigo 16 diz, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano, instituída a coisa, até o recebimento da denúncia da queixa por um ato voluntário do agente, reduz-se a pena de 1/3 a 2/3. Deixa eu dar um mega bizu para os senhores aqui a respeito da redução de pena. Vamos para a lousa aqui e trazer um bizu para os senhores a respeito da redução de pena de 1/3 a 2/3. Os casos de redução de pena de 1/3 a 2/3. O primeiro deles, eu tenho o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. O arrependimento posterior é, sim, uma causa de redução de pena de 1 a 2/3. Segunda causa de redução de pena, eu tenho a tentativa
A tentativa está no 14, parágrafo único do Código Penal. Ele diz que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Logo, a tentativa também reduz de 1/3 a 2/3. Terceiro, eu tenho a semi-imputabilidade. A semi-imputabilidade está no 26, parágrafo único do Código Penal, também reduz a pena de 1/3 a 2/3. Próxima causa de redução de pena, eu tenho a embriaguez involuntária incompleta. Eu equiparo ele ao semi-imputável, ele também vai ser beneficiado com a redução de pena de 1/3 a 2/3. Então pega aqui 4 institutos da parte geral que reduzem a pena de 1/3 a 2/3. O arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, a tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único, a semi-imputabilidade, prevista no 26, parágrafo único, e a embriaguez involuntária incompleta, eu vou equipará-lo ao semi-imputável, logo reduz a pena de 1/3 a 2/3. Professor, qual é o erro, então, do item alfa, já que exige sim a voluntariedade? Está lá no artigo 16, não é até o oferecimento, é até o recebimento da denúncia ou da queixa, por isso o erro do item alfa da segunda questão. Lembrar, pega o bizu, arrependimento posterior termina com R. Se termina com R, é até o recebimento da denúncia ou da queixa, é até o recebimento da denúncia ou da queixa. Item bravo diz, responde pelo resultado que agrave especialmente a pena o agente que o houver causado, independentemente de dolo ou culpa, não. Que é isso? Um absurdo. Não é independente de dolo ou culpa, mas sim quando ele age, no mínimo, culposamente. Não tem nada a ver de independente de dolo ou culpa, haja vista todo mundo, para ser punido, tem que praticar uma conduta voluntária, dolosa ou culposa. Todo crime advém de uma conduta voluntária, dolosa ou culposa. Crime sem dolo. Não existe crime sem dolo e sem culpa. Ou é doloso ou é culposo, ou a junção de ambos, como nos crimes qualificados pelo resultado. Por isso o erro do item bravo. Item Charlie, a pena do agente que agiu voluntariamente será reduzida no arrependimento eficaz? Que é isso, erro grosseiro, pega a visão. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz não são causas de redução de pena. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz não reduzem a pena em nada. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, previsto no artigo 15 do Código Penal, são causas de exclusão da tentativa, fazendo com que o agente responda somente pelos atos já praticados, mas não reduz a pena em nada. Zero. Tá errado o item Charlie. Vamos para frente, vamos para o item delta. Diz o seguinte, o agente responde pelos atos já praticados, na hipótese de absoluta impropriedade do objeto. Que é isso, meu amigo? Ele falou sobre o crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal. E o artigo 17 do Código Penal traz o instituto crime impossível e suas duas modalidades, ineficácia absoluta do meio e absoluta impropriedade do objeto. O artigo 17 do Código Penal diz: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto for impossível consumar-se o crime. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto for impossível consumar-se o crime. Então está incorreto o item delta. Por eliminação, eu vou gabaritar o item eco da segunda questão, que diz: o dever de agir no crime omissivo também incumbe a quem não tem obrigação legal, mas por outro motivo assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Os famosos garantidores previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 13, no parágrafo 2º, diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e aqueles que com seu comportamento anterior
criaram risco da ocorrência do resultado são os garantidores, que praticam os chamados crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, que admitem a tentativa. Vale mencionar esse mega bizu. Vamos aqui comigo para uma tela escura aqui para ensinar para vocês esse bizu. Os crimes, senhores, eles podem ser comissivos, um agir, um fazer, ou crimes omissivos. Por sua vez, os crimes omissivos, que são o gênero, se dividem em omissivos próprios, como omissão de socorro, e omissivos impróprios ou comissivos por omissão, que são esses praticados pelos garantidores, os chamados crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Vale mencionar que os próprios não admitem a tentativa, já os impróprios ou comissivos por omissão praticados pelos garantidores, sim, admitem a tentativa. Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão praticados pelos garantes, pelos garantidores, sim, admitem a tentativa. Diferente dos omissivos próprios. Esses não admitem a tentativa. Beleza? Show de bola. Vamos voltar para a nossa segunda questão e gabaritar o item eco dessa segunda questão para dar uma casa em direção ao seu curso de formação. Fazer um bizu para vocês aqui. Temos 138 alunos ao vivo. Se chegarmos a 200 alunos, eu vou fazer um mega sorteio para vocês. Vocês vão se surpreender com o que vai ser sorteado. Se chegarmos a 200 alunos, um mega sorteio para os senhores. Pega a visão. Sorteio grande para os senhores se chegarmos a 200 alunos. Então, manda o link para os amigos aí, manda nos grupos de estudo, manda para os amigos aí, para chegarmos a 200 alunos ao vivo, para que a gente possa fazer um mega sorteio para os senhores. Pedir também que deem um like aí no vídeo para ajudar na divulgação, esmaga o dedo no like para ajudar na divulgação. Chegamos a 200, mega sorteio para os senhores. Vamos lá para a nossa terceira questão de hoje, que diz o seguinte: o roubo perpetrado contra diversas... Vamos dar um bizu a respeito do crime de roubo? Vamos lá para mais uma tela escura aqui para os senhores. Mais uma tela escura. Vamos falar sobre o crime de roubo. Deixa eu apagar aqui para poder... Só um minuto. Apagador. Pronto. Pegar a caneta. Pronto. Vamos falar sobre 4 espécies de roubo que hoje são considerados crimes hediondos. Opa, meu amigo, tá? Me ajude. 4 roubos que são considerados crimes hediondos que vale a pena vocês anotarem. Vamos lá, Tiagão. Eu tenho roubo com restrição da liberdade da vítima, passou a ser hediondo. Roubo com restrição da liberdade da vítima. Roubo com emprego de arma de fogo, seja essa arma de fogo de uso permitido, proibido ou restrito. Roubo com lesão grave e roubo com resultado morte, conhecido doutrinariamente pelo crime de latrocínio. Eu tenho aí 4 espécies de roubo que são considerados crimes hediondos. Com o pacote anticrime foram acrescentados 3 novas espécies de roubo que passaram a ser crimes hediondos. Roubo com restrição da liberdade da vítima, roubo com emprego de arma de fogo, seja essa arma de fogo de uso permitido, proibido ou restrito, roubo com resultado de lesão grave e roubo com resultado morte. Eu tenho 4 espécies de roubo que são considerados crimes hediondos, senhores. Então vamos voltar para a nossa terceira questão de hoje, que diz: o roubo perpetrado contra diversas vítimas em um único evento, estando comprovados desígnios autônomos do autor do fato, configura, senhores, qual crime aí, hein, senhores? Perceba que ele matou a resposta quando ele falou em desígnios autônomos, meu amigo. E se falou em desígnios autônomos, ele se referiu ao concurso formal impróprio. Logo, questãozinha fácil de ser resolvida,
porque ele matou falando no concurso formal impróprio, senhores, porque há desígnios autônomos. Nesse caso, eu vou aplicar o sistema do cúmulo material e as penas serão somadas. Eu somo as penas. Item bravo é o item a ser gabaritado na terceira questão. Fácil, tranquila essa questão. Vamos lá agora para uma dica para os senhores. Dica mega ultra power. Vamos lá. Vamos falar sobre o Instituto do Arrependimento Posterior e seus requisitos. O primeiro requisito é que seja um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O segundo é que haja reparação do dano. Essa reparação tem que ser total, salvo se a vítima concordar com a reparação parcial. Terceiro requisito, cumulativo, tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa, porque o arrependimento posterior cabe nos crimes de ação pública ou de ação privada. E outra, perceba que também é um ato voluntário do agente. Se estiver presentes esses 4 requisitos, meu amigo, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Eu aplico a pena com uma redução de 1/3 a 2/3. Quanto mais célere, quanto mais rápido a reparação do dano, maior será a redução de pena. Volta para mim aqui para responder a pergunta de um aluno aqui. Volta para mim aqui, o aluno no YouTube aqui disse, professor, por favor, pode explicar um pouco esses desígnios? Claro, meu amigo. O concurso formal ele pode ser próprio ou impróprio. No concurso formal e impróprio é quando, mediante uma só conduta, ele pratica vários crimes mediante desígnios autônomos. E o que são os desígnios autônomos? É o dolo, é a intenção, é a vontade, é o ânimos de querer praticar vários crimes mediante uma só conduta. Exemplo, vamos supor que eu pego 3 pessoas em fila indiana, coloco uma atrás da outra, pego um fuzil M4 ali em cima e atiro no peito do primeiro. Qual a minha intenção? Matar os 3. Mediante quantas condutas? Uma só. Mediante uma só conduta, eu quero matar as 3 pessoas e mato as 3 pessoas. 3 crimes dolosos, concurso formal impróprio. Item bravo é o item a ser gabaritado nessa questão. Show de bola! Vamos para frente? Vamos para a próxima questão de hoje? Questão de número 4, que diz o seguinte. Vamos lá. Braulio, policial civil em férias, estava na delegacia de polícia em que trabalha esperando um inspetor de polícia amigo com o qual havia combinado de almoçar. Nesse momento, chegou ao local Patrícia, mãe de Gabriel, que fora preso em flagrante delito por furto no dia anterior. Patrícia se dirigiu a Braulio e disse que estava ali para pagar a fiança do filho. Braulio, a fim de agilizar o procedimento e sair logo para o almoço, acessou o sistema informatizado e verificou que Gabriel fora autuado por furto qualificado insuscetível de fiança, o que inclusive encontrava-se mencionado na decisão do delegado plantonista. Ainda assim, Braulio disse que a fiança foi fixada no valor de 1 salário mínimo e recolheu para si a quantia entregue por Patrícia. Nessa situação hipotética, Braulio cometeu qual crime aí, hein, senhores? Questão muito boa aí, hein, senhores? Qual foi o crime cometido por Braulio? Questão caveira. Eu quero ver aí no YouTube quem é que comenta o item correto dessa 4ª questão. Qual o item correto, senhores? E aí? É apropriação indébita? É apropriação de coisa havida por erro? Peculato mediante erro de outrem? Estelionato ou peculato? Questão caveira. Percebam, senhores, que o policial civil induziu ao erro. E se ele induziu ao erro, está presente o crime de estelionato no artigo 171 do Código Penal. É estelionato, porque ele induziu ao erro e a vítima, induzida ao erro, entregou o dinheiro, entregou a vantagem. Nesse caso, ele obteve vantagem devida, induzindo a erro. Está presente o crime de estelionato, e não peculato estelionato, mas sim estelionato, porque ele induziu ao erro. Essa questão foi feita esse ano
na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, feita pelo CESP, questão de altíssimo nível, artigo 171, estelionato é o item correto. Lembrando que nós temos 141 alunos ao vivo. Se chegarmos a 200, vou fazer um mega sorteio para os senhores de um negócio que está aqui do meu lado aqui. Chegou a 200, eu faço um mega sorteio para os senhores. Então, pega a visão, corre, manda o link para os amigos aí, para os grupos de estudo, para chegarmos a 200 pessoas. Então, quarta questão, item delta é o item a ser marcado. E aqui, de antemão, já vou dar um bizu para os senhores a respeito do crime de peculato. Vamos lá? Senhores, existem 6 espécies de peculato. O peculato pode ser apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato estelionato, que é o peculato mediante erro de outrem, e o peculato eletrônico. São 6 espécies de peculato. Vale mencionar que o peculato culposo é o único crime culposo contra a administração pública. E no peculato culposo não cabe perdão judicial. Mas, se ele repara o dano até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele for posterior, reduz a pena imposta de metade. Então, anota as 6 espécies de peculato. Lembrando que no peculato furto, o funcionário público não tem a posse do bem. Já no peculato apropriação, sim, ele tem a posse do bem. Essa dica foi dada, um áudio-dica, nos grupos do GAP hoje, terça-feira. Então vamos voltar e vamos para a nossa próxima questão de número 5. Vamos lá. Ao analisar sob o prisma jurídico-penal um abortamento, o delegado de polícia deverá verificar se a interrupção da gravidez na circunstância em que ocorreu era permitida. Acerca do abortamento permitido, assinale a opção correta. Então ele quer o item certo na questão de número 5. Então vamos lá. Conforme o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, o aborto do feto anencefálico é possível, haja vista a tese de que a gestante que opta pela interrupção da gravidez atua em estado de necessidade, senhores. Está errado, porque segundo o Supremo Tribunal Federal, não se trata de um aborto, se trata só de expelir um organismo estranho do corpo da mulher. Vale mencionar que essa questão do aborto do feto anencefálico é uma questão doutrinária. Segundo o Supremo, não se trata de aborto. Por quê? Porque não tem cérebro. Se não tem cérebro, não tem vida. Logo, não é caso de aborto, segundo o Supremo Tribunal Federal. Não é o item alfa a ser marcado na questão de número 5. Item bravo. Deve ser responsabilizado por aborto culposo. Opa, tá errado, não existe aborto culposo. Todo aborto, para ser punível, é doloso. Não existe aborto culposo. Não existe aborto culposo. Existe o crime de lesão corporal com resultado aborto, que é um crime de lesão corporal gravíssimo, o resultado culposo é um crime preter doloso. Lesão corporal com resultado aborto é uma espécie de lesão corporal gravíssima e é um crime preter doloso. Não se trata aqui do caso. Item Charlie diz o seguinte: consoante o STJ, a síndrome de Bari-Stock autoriza a intervenção abortiva, porque, embora exista uma mínima chance de salvar o feto e garantir o nascimento com vida, determina a morte da gestante durante o parto, cuidando-se de abortamento terapêutico. Senhores, interessantíssimo essa questão aí, cobrou jurisprudência pesada, e eu vou ler para vocês o julgado do STJ a respeito do assunto. Colei aqui e vou ler para os senhores. Segundo o STJ, o quadro clínico produzido pelo Bari-Stock é substancialmente diverso daquele oriundo da anencefalia fetal, embora a principal consequência seja a mesma, inviabilidade de vida exuterina. No entanto, o Bari-Stock não se caracteriza pela ausência de ondas cerebrais, de modo que é impossível pensar-se no aborto do feto anencefálico. Em outras palavras, o bem jurídico vindo intrauterina, notoriamente tutelado pelo direito penal, ainda existe. E o STJ afirmou que os mesmos motivos que permitem a interrupção da gravidez na anencefalia podem ser reproduzidos na síndrome de Bari-Stock. Então vamos lá. Vamos ver o erro
desse item Charlie, um julgado do STJ. Consoante o STJ, a síndrome de Ball-Stalk autoriza a intervenção abortiva, porque embora exista uma mínima chance a salvar o feto e garantir o nascimento com vida, determina nada disso, nada de nascimento com vida, os efeitos são os mesmos do aborto do feto anencefálico, são os mesmos da anencefalia. Então está incorreto o item Charlie, não é o que diz o julgado do STJ. Item delta diz o seguinte da quinta questão. Em discussão acerca da possibilidade de aborto no primeiro trimestre de gravidez, o ministro do Supremo proferiu voto, defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período, invocando, para tanto, entre outros argumentos, o critério da proporcionalidade. Item correto, viu, senhores? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, em decisão isolada, afirmou que é sim possível, não configura crime de aborto, se interromper a gravidez até o 3º mês de gestação. Foi o julgado de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Questão caveira de altíssimo nível é o item correto dessa quinta questão, item delta. Vamos ver o erro do item eco. No aborto sentimental ou humanitário, dado a ocorrência de um estupro, nem sempre será verificável de plano. Exige-se ordem judicial? Não. Nenhum aborto permitido exige-se ordem judicial. Seja o sentimental, seja o terapêutico, não se exige ordem judicial. Então está incorreto o item eco. Nenhum aborto permitido pela lei exige ordem judicial, Tássio. Nenhum aborto permitido pela lei exige ordem judicial. Então, quinta questão, item delta, é o item a ser gabaritado. Beleza, Ilana? Beleza, Antônio? De novo, vou agradecer aos monitores aqui, que eu aperreio pra caralho eles. E sei que às vezes até aperreio demais, mas estão me ajudando bastante essa semana. Vamos pra frente e vamos lá para nossa questão de número 6, senhores. Diz o seguinte, vamos lá para a questão de número 6. O Ministério Público, deixa eu colocar aqui para vocês na tela toda para poder facilitar o estudo por parte de vocês. Então pronto, melhorou. Vamos lá. O Ministério Público denunciou Joana. Só um minuto. Me perdi aqui, ó, nas questões. Meu papelzinho aqui, ó. Beleza, voltei aqui. O Ministério Público denunciou Joana, servidora ocupante função de direção. Opa, função de direção, ó, aumento de pena. Determinada autarquia. Ah, ela trabalha em autarquia. Se trabalha em autarquia, não tem aumento de pena, não. Foi um erro do legislador, um vácuo legislativo, por delito de peculato, mas com a incidência da causa de aumento de pena previsto no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. A pena será aumentada de 1/3 quando os autores dos crimes previstos neste capítulo foram ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento do órgão da administração direta, sociedade economista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Esqueceram a autarquia, né? Falaram em administração direta, falaram em sociedade economista, empresa pública e fundação, mas não citaram a autarquia. Esqueceram a autarquia. Então vamos lá para a nossa sexta questão. A incidência da causa de aumento de pena está correto? Não. O direito penal veda analogia em malam partem. O direito penal só permite analogia em bonam partem. Então está incorreto esse item alfa. Item bravo. A causa de aumento de pena descrito somente poderia ser incidir se Joana tivesse aproveitado de sua condição diretora da autarquia. A autarquia não está previsto o aumento de pena. Está errado o item bravo da sexta questão. Item Charlie. Não incide a causa de aumento de pena, pois as autarquias não foram mencionadas em referida causa de aumento e, com base no princípio da legalidade, veda-se a analogia em malam partem. Item Charlie é o item a ser gabaritado nessa questão de número 6. Caveira está correta sim, é só você ler lá o artigo 327 no seu parágrafo 2º. Item delta. O crime praticado por Joana não foi peculato, pois o diretor da autarquia não se equipara. Que é isso, meu amigo? Grosseiro erro. É claro, o artigo 327 do Código Penal traz a teoria extensiva do conceito de funcionário público, que diz que considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ela é sim funcionária pública para os efeitos penais. Pessoal, esmaga o like aí para ajudar na divulgação do vídeo e chegarmos às 200 pessoas para fazer o sorteio de um vademecum para os senhores, viu? Item eco. Não incide a causa de aumento de pena, pois estamos diante de uma lei penal excepcional. Nada de lei penal excepcional,
Tá errado o item eco da sexta questão. Mais uma dica para os senhores sobre as formas de aborto permitido. Eu tenho aqui o aborto terapêutico, quando necessário, previsto no artigo 128 do Código Penal, que diz que não há outra forma de salvar a vida da gestante, independe do consentimento dela, é um caso de estado de necessidade. Está lá no artigo 128, inciso 1º do Código Penal, independe de ordem judicial e independe do consentimento da mulher. E o aborto humanitário ou piedoso é quando a mulher é vítima de estupro. Nesse caso, depende do consentimento da mulher para que haja o aborto. E prescinde, dispensa ordem judicial. E aqui, jurisprudência para os senhores, pessoal de CFO, se eu fosse você, eu anotaria. Aborto nos 3 primeiros meses, STF decidiu que pode. Não será punido como crime em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Foi o que decidiu um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, foi o ministro Roberto Barroso. Por sua vez, o feto anencefálico também é considerado conduta atípica pelo Supremo Tribunal Federal. Show de bola. Meu amigo, não é um caso de lei excepcional. Lei excepcional é uma lei que vigora em situações excepcionais, como um período de pandemia. Durante a pandemia, vigora-se uma lei excepcional. Quando acabar a pandemia, automaticamente se revoga a lei excepcional, porque tanto as leis temporárias quanto as leis excepcionais são autorrevogáveis. Vamos para frente. Vamos para a nossa questão de número 7. Já estamos na nossa questão de número 7. Quero ver quem está comigo aí. Temos 150 pessoas ao vivo aqui no Instagram. Mandar um abraço aqui para Camille Collier, que está em todas. Natália Santos, Tássio de Raça, Dark Angel aí, quem mais? Gabriela, Dark Angel. Quem mais? Ravelange, Daiane, Davidson, Ravelange, não tem apelido não. Wellington, Gabriela, Júnior Rodrigues, uma galera tá aí. Show de bola, vamos para frente. Vamos lá para a 7ª questão com mais de 150 alunos ao vivo. Um abração para Bia, que também tá em todas. Vamos lá. Olha aí, ó, Polícia Civil, Banca e Decam, prova realizada ano passado. O inspetor de Polícia Civil, Vinícius, sofre de sonambulismo desde a mais tenra idade. Certa noite, durante o sono, logo a conduta é involuntária, né? Vinícius, em estado de inconsciência, logo conduta involuntária, se levanta e se dirige até o escritório de sua casa e pega uma tesoura na gaveta. Nesse momento, sua esposa toca em seu ombro para levá-lo de volta à cama, ocasião em que Vinícius, ainda sonâmbulo, se vira e desfere 5 golpes, parece filme de terror, com a tesoura em sua esposa, na altura do abdômen. Que tosco. Ato contínuo, Vinícius retorna para o quarto e continua seu sono, enquanto sua esposa cai inconsciente e morre minutos depois, em virtude da excessiva perda de sangue, senhores. Nessa hipótese, é correto afirmar: senhores, nós vimos, muda para cá aqui, câmera, volta para mim aqui para dar esse bizu pro pessoal. Lembrar que todo crime, seja ele doloso ou culposo, tem que advir de uma conduta voluntária. Condutas involuntárias não interessam ao direito penal, logo ele não praticou crime nenhum. E para isso eu vou dar um bizu para os senhores. Volta para cá para poder dar um bizu pro pessoal aqui. Só um minuto, pegar uma tela aqui, pronto, tela escura. Falar sobre a coação. Já que a coação ela pode ser física ou moral. Se a coação for física ou moral irresistível, exclui-se o crime. A coação física exclui o fato típico, Já a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Então pega a visão. A coação física exclui o fato típico através da conduta. Já a coação moral irresistível exclui a culpabilidade através da inexigibilidade de conduta diversa. Ambos excluem um crime, mas a coação física exclui o fato típico e a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Vale a pena os senhores anotarem essa dica. Tranquilos? Show de bola. Vamos para frente. E vamos lá resolver a nossa 7ª questão, já que não praticou o crime. Não é homicídio culposo, não é homicídio doloso. O item Charlie diz: não praticou crime, pois o estado de consciência exclui a culpabilidade. Nada disso exclui o fato típico, a conduta. Não praticou crime, pois o estado de consciência exclui a conduta. Show de bola, por ausência de voluntariedade. Sem dúvida,
é um ato inconsciente, a conduta é involuntária, não praticou crime algum, senhores. Item eco deve responder pelo crime de homicídio pré-doloso. Não existe homicídio pré-doloso, não existe homicídio pré-doloso. Então, o item delta é o item a ser gabaritado na 7ª questão. Beleza? Massa! 156 pessoas ao vivo. Chegamos a 200, vou sortear um Vadmecum para os senhores, viu? Chegamos a 200, vou sortear um Vadmecum. Vamos lá para a nossa 8ª questão de hoje já. Lembrando que eu estou ao vivo com os senhores aqui no YouTube. Quem tiver alguma dúvida, alguma observação, coloca aí no YouTube que a gente espanca essa dúvida na hora. Camille Collier tá dizendo aí, ô saudade do senhor Eduardes gritando para a Polícia Civil Ceará. Show de bola. Daqui a pouco a gente volta aí com a Polícia Penal, que vai ser um concursão irado. Top, meu amigo. Top, salário bom, escala boa, é polícia, massa, tem guerreiros lá dentro. Vamos lá. 8ª questão também banca IDECAM, pessoal que vai fazer CFO. Raíssa, penalmente imputável de 20 anos. Logo, ela é imputável, né, senhores? Reside com a mãe, Lourdes, 45 anos. Perceba que a mãe não é idosa, tem 45 anos. Aproveitando-se da desatenção de sua genitora, Raíssa subtrai da carteira da mãe a quantia de R$5.000. Como é que essa mãe anda com R$5.000 em espécie na carteira? Quem é que anda com R$5.000 em dinheiro na carteira? Com certeza essa Lourdes não é concurseira. Com certeza ela não é concurseira. Vamos lá. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta da 8ª questão. Então vamos lá. Raíssa deverá responder pelo crime de furto, mas com causa de diminuição de pena. Nada a ver disso, ela vai ser isenta de pena, haja vista a escusa absolutória prevista no artigo 181 e 182 do Código Penal. Corre lá para o artigo 181 e 182 do Código Penal para poder ver as chamadas escusas absolutórias. Raíssa responderá pelo crime de apropriação indébita. Nada de apropriação indébita. Item Charlie, Raíssa é isenta de pena, incidindo hipótese de escusa absolutória. Sem dúvida alguma, item Charlie é o item a ser gabaritado. Nada de estelionato. A escusa absolutória aplica-se a todos os crimes, não são todos os crimes patrimoniais. Não se aplica ao roubo, à extorsão, porque tem violência, porque tem grave ameaça. Então está incorreto. O item eco é o item certo, a 8ª Charlie. 9ª questão diz o seguinte: Natália, Luan, Carlos, Marlon, Gabriel, Gleison, Bruna, Gabriela, Júnior, Rosiane. O Wilson, engenheiro civil, está construindo um edifício em região pantanosa. Durante a obra, é alertado pelo seu mestre de obras acerca da necessidade de criar uma fundação mais profunda, já que o terreno onde o prédio está sendo construído possui leito de rocha mais profundo que o usual. Do contrário, segundo o alerta feito, a construção poderia adernar, pessoal, é inclinar, e chegar a cair, ocasionando a morte das pessoas. Levando em conta os custos da construção e sem se importar com as consequências, o Wilson decide não seguir as orientações do mestre de obras e leva a obra adiante. E, infelizmente, 2 anos após a inauguração do prédio, ele desaba e 6 pessoas morrem. Nessa hipótese, é correto afirmar. Perceba aí, senhores, que ele agiu com dolo eventual, assumiu o risco da responsabilidade, assumiu o risco da ocorrência do resultado, pouco se preocupando com o mesmo, diferente da culpa consciente. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita que pode evitá-lo se preocupando com o resultado. No dolo eventual, ele pouco se preocupa com os efeitos do seu ato, pouco se preocupa, ele vê o resultado criminoso e pouco se importa, não está nem aí, é o famoso foda-se. Foda-se é dolo eventual que admite a tentativa. Fudeu é culpa consciente, não admite a tentativa. Vou pegar aqui uma tela escura aqui para dar esse bizu para os senhores, vale a pena anotar a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. A culpa consciente é uma espécie de culpa. Vale mencionar que em ambos os casos a gente prevê o resultado, mas no dolo eventual ele prevê o resultado e pouco se preocupa com o mesmo. É o famoso foda-se. E o dolo eventual admite a tentativa. Já a culpa consciente, o agente prevê o resultado e acredita que pode evitá-lo. É o famoso fudeu e não admite a tentativa. Não admite a tentativa. Vale repetir que em ambos os casos
o agente prevê a ocorrência do resultado. Mas no dolo eventual, ele prevê a ocorrência do resultado, pouco se preocupando com o mesmo. Já na culpa consciente, ele prevê o resultado e se preocupa com o resultado, acreditando que pode evitá-lo. Vamos para a nossa nona questão, responder essa questão. Sem dúvida alguma, é dolo eventual, não é crime culposo. Então, o item bravo diz, deve responder por 6 crimes de homicídio praticados a título de dolo eventual em concurso formal de crimes. Sem dúvida alguma, pode gabaritar o item bravo dessa nona questão. O item Charlie diz, deve responder por 6 crimes de homicídio praticados em dolo direto. Dolo direto, não. Não praticou crime algum? Praticou, sim. Deve responder por homicídio preterdoloso, não existe. Então, item bravo é o item a ser marcado nessa questão de número 9, doutores. Vamos para frente? Mais uma dica para os senhores aqui, recheado de dicas de lesão corporal gravíssima com deformidade permanente. Volta para mim aqui. Lembrando que a lesão corporal grave é quando gera debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se gerar perda ou inutilização de membro, sentido ou função, a lesão é gravíssima. No caso da deformidade permanente, entende que somente abrange as lesões que resultem em um dano físico, como, por exemplo, fazer um nome, as iniciais do nome na testa do sujeito, MM, isso é deformidade permanente. Não podendo enquadrar a alteração permanente da personalidade. Se alterar a personalidade, não se entende como lesão corporal gravíssima, é um julgado do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos para frente e vamos para a nossa última questão de hoje, praticamente 1 hora de live já. Vamos lá. O feminicídio, crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de mulher, tem aumento de pena se praticado. Então ele quer um caso de aumento de pena. Então vamos lá. Contra vítima menor de 18 anos, é isso, pessoal? Não, nada disso. Vamos pegar o Código Penal? Deixa eu pegar o Código Penal aqui, pegar o meu aqui, entrar aqui no Google, só um minuto. Entrar aqui no Google e entrar no artigo 121 do Código Penal para poder ler para os senhores lá no parágrafo 7º. Deixa eu abrir aqui no Google, www.google, pronto. Artigo 121, Código Penal. Vamos lá para o parágrafo 7º para ver os casos de aumento de pena no caso do feminicídio. Vamos lá. Não tem nesse daqui não. Me ajude aqui, meu amigo. Entrar no site do Planalto, que é bem melhor. Pronto. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se for praticado durante a gestação nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 ou maior de 60, com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, em decorrência e descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então vamos lá. Não é contra vítima menor de 18, mas sim menor de 14, o erro. Contra vítima portador de doença degenerativa que acarrete condição limitante, está no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 2º do Código Penal. Durante a gestação, nos 6 meses, não, 3 meses. Na presença física ou virtual de descendente, a ascendente irmão não está presente. Contra vítima com idade maior ou igual a 65 anos, não, 60 anos. Então, o item certo para finalizarmos é o item bravo dessa 10ª questão. Gabarita o item bravo. Infelizmente, não chegamos a 200 alunos nessa live. Infelizmente, não vai haver um sorteio de um Vadimeco. Mas avisar para os senhores que há Vademecum para pronta entrega. Eu tenho alguns capa normal, capa dura eu vou pegar amanhã já tem. O capa normal custa R$140, o capa dura custa 180. Quem tiver interesse, fala comigo, pode fazer o Pix já e já garantiu o seu. Serve para a Polícia Penal, tem a legislação municipal, tem a legislação estadual, tem direitos humanos, tem estatutos, tem um plano de estudos que vai lhe ajudar bastante na feitura da sua prova. Serve para oficial da Polícia Militar, com base no edital anterior, serve sim, tem um CTB completo, tem um código penal, tem um código de processo penal, tem toda a legislação extravagante, abuso, tortura, estatuto de desarmamento, hediondos, abuso de autoridade, tem
tudo que vale auxiliar na sua prova, além de toda a legislação estadual e municipal, com estatutos e regimentos para a Polícia Penal e para a Guarda Municipal de Fortaleza. Beleza? Agradecer a todos os presentes, de novo, agradecer aos monitores que ajudaram pra caramba na live de hoje aqui. Eu vou na tora aqui, vamos rápido aqui para poder ajudar o pessoal. Obrigado, Ilana. Obrigado, Anthony, os dois monitores aí que auxiliam pra caramba para que essa aula pudesse ocorrer. Tamo junto, obrigado, contem comigo e vamos pra cima desse concurso CFO aí, vamos pra Guarda Municipal, vamos pra Polícia Penal, que é o concurso da sua vida. Com certeza, você que ficou até agora aqui 11h30 assistindo a aula, vai ser aprovado e vai ser meu aluno no curso de formação. Só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Colocar aqui a música hino